Muito se fala sobre a Lua, nosso retorno, bases lunares e até imensos reservatórios de água estocados em esferas milimétricas de vidro. Mas algo que pouco comentamos é o quão rara e única a formação de um satélite como o nosso realmente é, e o quão necessária foi sua influência sobre a Terra, desde os primórdios até os dias de hoje. Tão rara e pouco provável que cientistas acreditam que um sistema Terra-Lua como o nosso seja extremamente escasso na galáxia ou em todo o universo, o que tornaria a vida como conhecemos, mesmo com tantos sistemas estelares por aí, mais incomum do que podemos imaginar. Seu nascimento remonta a 4,5 bilhões de anos atrás, quando um protoplaneta do tamanho de Marte colidiu com a prototerra, lançando detritos em órbita que se fundiram e se aglutinaram devido à gravidade, dando origem à Lua em questão de horas após o impacto. No começo, ela era um oceano de magma e vulcões, irradiando um brilho avermelhado no céu terrestre primordial. Com o tempo, sua superfície resfriou e solidificou, criando as vastas planícies basálticas escuras que Galileu observou de perto pela primeira vez, milênios depois. E em 1969, nossa espécie pisava pela primeira vez em solo extraterrestre. Mas a Lua não foi apenas o primeiro passo da humanidade rumo ao espaço. Ela trouxe equilíbrio ao nosso planeta. Sem ela, o eixo de rotação da Terra oscilaria descontroladamente, provocando mudanças climáticas imprevisíveis e extremas. Os dias seriam muito mais curtos, e sem marés significativas, a transição da vida para a terra firme poderia nunca ter ocorrido. Essa é a incrível ciência por trás da história de Selene, que mais do que um satélite natural, é o satélite perfeito. No início, o sistema solar era como um caldeirão de rochas, poeira e gás, girando em torno de um sol jovem e furioso. A Terra, recém-formada, era uma esfera incandescente de rocha derretida, sem oceanos, sem atmosfera, apenas um mundo em formação lutando para encontrar seu lugar no cosmos. Mas algo estava prestes a acontecer, algo tão monumental que definiria o destino da Terra, dando origem a um crucial satélite natural, que hoje chamamos de Lua. Um evento que os cientistas chamam de hipótese do grande impacto. Com apenas algumas dezenas de milhões de anos de idade, a Terra orbitava o Sol em um sistema solar ainda caótico. Planetas e protoplanetas colidiam constantemente. Entre esses corpos errantes estava Theia, um protoplaneta do tamanho de Marte, cerca de 6.000 quilômetros de diâmetro, com um núcleo denso de ferro e um manto rochoso. Acredita-se que Theia tenha se formado em um dos pontos de Lagrange, L4 ou L5, do sistema Terra-Sol, regiões onde as forças gravitacionais do Sol e da Terra se equilibram, permitindo que objetos permaneçam relativamente estáveis. Ou seja, Theia e a Terra coexistiam em harmonia orbital. Theia orbitava o Sol no mesmo ritmo que a Terra, mantendo uma separação angular constante de 60 graus. Para um observador na Terra, Theia apareceria como um ponto fixo no céu, sempre à frente ou atrás, a uma distância aproximada de 150 milhões de quilômetros. Essa relação estável permitia que ambos os corpos se desenvolvessem em meio ao caos do jovem sistema solar, com a influência gravitacional de Theia sobre a Terra sendo mínima devido à grande distância. No entanto, à medida que Theia crescia, interações gravitacionais com outros corpos, possivelmente incluindo Vênus e Júpiter, desestabilizaram sua órbita. Essa perturbação fez com que Theia migrasse de sua posição original, colocando-a em rota de colisão com a Terra. O impacto foi inevitável, uma catástrofe de proporções inimagináveis. Modelos computacionais sugerem que o choque aconteceu em um ângulo oblíquo, a uma velocidade de cerca de 40.000 km por hora. A energia liberada foi equivalente a bilhões de bombas nucleares explodindo ao mesmo tempo. O impacto derreteu partes da crosta terrestre e vaporizou grandes porções de ambos os corpos.
grande parte de Theia afundou, fundindo-se ao núcleo da Terra. No modelo tradicional, acreditava-se que uma nuvem colossal de rocha derretida e vapor foi lançada ao espaço, formando um disco de destroços na órbita terrestre, semelhante aos anéis de Saturno, mas muito mais quente e denso. Ao longo de meses ou anos, esses fragmentos teriam colidido e se aglutinado, eventualmente formando a Lua. Contudo, simulações computacionais mais recentes e confiáveis sugerem um cenário alternativo e extremamente mais rápido. No novo modelo, o material ejetado pela colisão não permaneceu em órbita por longos períodos, mas rapidamente se uniu devido à atração gravitacional, dando origem ao nosso satélite natural quase imediatamente. Mas a Lua recém-nascida não era o corpo sereno que vemos hoje. Nos seus primeiros milhões de anos, sua superfície era como um oceano de magma, um mar de rocha líquida que brilhava nos céus da Terra com um vermelho intenso. Esse oceano de magma era alimentado pelo calor residual do impacto e pela energia de vulcões gigantescos que irrompiam constantemente, lançando lava a quilômetros de altura. Enquanto a Lua ardia em chamas, as erupções vulcânicas chegaram a liberar uma nuvem de gases voláteis, monóxido de carbono, dióxido de carbono, enxofre e vapor d'água, que rapidamente se espalharam em seu entorno. Esses gases deram origem a uma atmosfera transitória, com uma pressão superficial que chegava a cerca de 10 milibares, aproximadamente 1% da pressão que conhecemos na Terra ao nível do mar. Embora tênue, essa atmosfera era muito mais densa do que a exosfera quase imperceptível que a Lua exibe hoje. Essa breve capa de gases permaneceu por impressionantes 70 milhões de anos, resistindo inicialmente às forças do vento solar. Porém, a baixa gravidade lunar e a decadência de seu campo magnético inicial permitiram que essa atmosfera se dissipasse gradualmente para o espaço. Durante esse período, os voláteis eram transportados para os cantos mais sombreados, nas regiões polares, onde se depositavam e contribuíam para os depósitos de gelo que detectamos nos dias de hoje. Como mencionado, a Lua também desenvolveu um campo magnético considerável em seus primórdios, o que pode ter sido um grande aliado na manutenção da atmosfera terrestre primitiva. Estudos sugerem que a Lua possuía uma magnetosfera ativa, que teria durado cerca de 600 milhões de anos após sua formação. Ou seja, por mais que sua fina atmosfera tenha se esvaído em um tempo relativamente curto, a Lua ainda colaborou ativamente com a proteção da Terra. A magnetosfera lunar pode ter ajudado a reforçar a proteção contra o vento solar, criando uma espécie de escudo magnético combinado que, junto ao campo magnético da Terra, teria desviado partículas carregadas do Sol. Esse fenômeno ajudou a preservar a atmosfera jovem da Terra. Em conjunto, as duas magnetosferas formavam um sistema de defesa mais robusto para o nosso planeta, mantendo um ambiente propício à biogênese e ao desenvolvimento das primeiras formas de vida. À medida que a Lua esfriava, algo fascinante aconteceu. O magma começou a cristalizar, formando os primeiros minerais que compõem a crosta lunar. Um desses minerais, o anortosito, é leve e flutuou para a superfície, criando as terras altas claras que vemos hoje. Enquanto isso, os minerais mais pesados, como a olivina e o piroxênio, afundaram, formando o manto lunar. Esse processo, chamado de diferenciação magmática, levou cerca de 100 milhões de anos, e deixou a Lua com uma estrutura em camadas, uma crosta fina, um manto espesso e um núcleo pequeno de ferro. Por volta de 4 bilhões de anos atrás, a Lua começou a se acalmar. O oceano de magma endureceu, os vulcões silenciaram e a superfície se transformou em um deserto rochoso coberto de crateras. Mas o bombardeio não parou completamente. Durante o chamado bombardeio pesado tardio, um evento em que o sistema solar interno, incluindo a Terra e a Lua, sofreu uma onda significativa de colisões com asteroides e cometas. Esses detritos provavelmente vieram do cinturão de asteroides,
uma região que hoje se encontra entre Marte e Júpiter, repleta de fragmentos rochosos remanescentes da formação do Sistema Solar. Após a dissipação do disco protoplanetário, os planetas gigantes do Sistema Solar, Júpiter, Saturno, Urano e Netuno, sofreram grandes desvios de suas órbitas originais. Os 4 gigantes gasosos orbitavam em trajetórias mais próximas e compactas do que as atuais, entre aproximadamente 5,5 e 17 unidades astronômicas. Nessa configuração, o cinturão de asteroides era um denso disco externo de planetesimais remanescentes do disco protoplanetário, que cercava todos os planetas do sistema, com órbitas estritamente circulares em torno do Sol. Ao longo de centenas de milhões de anos, interações gravitacionais com esses pequenos corpos, que se estabeleceram em massa pouco atrás da órbita de Urano, alterava levemente o momento angular dos gigantes. Júpiter cedia impulso para dentro, enquanto Saturno, Urano e Netuno eram empurrados para fora do sistema interno. Essa lenta migração orbital atingiu um ponto crítico. Júpiter e Saturno cruzaram sua ressonância de 1 para 2. Um momento em que Saturno completava uma volta enquanto Júpiter completava exatamente 2. Estando muito próximos, a passagem aumentou as excentricidades de ambos e desencadeou um efeito dominó caótico que abalou toda a arquitetura original do sistema. Como resultado, Urano e Netuno foram arremessados para dentro do cinturão de asteroides, mergulhando no disco primordial e pulverizando e arremessando os planetesimais do disco em todas as direções. Estima-se que incríveis 99% da massa desse disco foi dispersa durante esse evento. Assim, uma verdadeira enxurrada de asteroides e cometas avançaram em direção ao interior do Sistema Solar. Fragmentos gelados e rochosos, antes confinados, passaram a cruzar as órbitas de Mercúrio, Vênus, Terra e Marte, colidindo em alta velocidade e marcando seus destinos para sempre. Apesar da dramaticidade do evento, os impactos durante o BPT desempenharam um papel crucial, trazendo para a Terra materiais voláteis e compostos orgânicos, contribuindo fortemente para a formação dos oceanos, vulcões e, posteriormente, o surgimento da vida. O evento deixou marcas profundas na Lua, como a bacia do Polo Sul Aitken, em que um objeto de ao menos 200 quilômetros colidiu, deixando uma cratera de 2.500 quilômetros de diâmetro e 13 quilômetros de profundidade, uma das maiores do Sistema Solar. Isso levanta uma questão intrigante. Poderia a Lua, mesmo extremamente menor e menos influente gravitacionalmente, ter atuado como um escudo orbital para a Terra contra impactos perigosos em algum momento? A resposta curta é sim e não. É fato que a Lua absorveu uma quantidade significativa de impactos ao longo de sua história, especialmente em seu lado oculto, que é muito mais craterado do que o lado voltado para nós. O lado oculto da Lua é a face que nunca podemos ver da Terra devido ao fenômeno da rotação sincronizada. Ou seja, a Lua leva o mesmo tempo para girar em torno de si mesma e para orbitar nosso planeta, o que faz com que ela pareça estática nos céus de um observador terrestre. Esse lado é dominado por terrenos montanhosos e crateras profundas, diferente do lado virado para nós, que possui vastas planícies de lava solidificada chamadas Maria. A princípio, essa diferença junto à rotação sincronizada parece dizer que o lado oculto sofreu mais impactos que o lado visível, como o lado externo de um escudo bem desgastado, sempre virado ao espaço profundo. No entanto, essa diferença se deve mais à atividade vulcânica que prevaleceu no lado visível por bilhões de anos e na espessura dos dois lados. No lado oculto, a crosta é em média 50 quilômetros mais espessa, sem ressurgência vulcânica significativa. Isso preservou a paisagem original, repleta de crateras grandes sobrepostas por crateras pequenas. Além disso, estudos mostram que o bloqueio da Lua sobre impactos na Terra, hoje, é desprezível devido a diversos fatores,
a pequena influência gravitacional da Lua sobre objetos mais massivos dificilmente os desviaria. Sua distância em relação à Terra e a angulação e velocidade do objeto teriam de ser extremamente coincidentes com a órbita da Lua, algo comparável ao distintivo de um xerife o proteger de uma bala. No entanto, justamente durante a época do bombardeio pesado tardio, a Lua estava muito mais próxima da Terra, orbitando a apenas cerca de 25 mil quilômetros de distância, em vez dos 384.400 quilômetros que a separam de nós hoje. O que resultava em uma área de interceptação de detritos cósmicos aproximadamente 100 vezes maior do que hoje, e completando uma volta ao redor da Terra em torno de 10 horas, em contraste com os 27 dias atuais. Nesse contexto, a Lua atuou parcialmente como um escudo orbital, absorvendo uma quantidade até que significativa de asteroides e cometas que cruzavam sua trajetória durante esse período caótico. Mas essa defesa não teve nenhum impacto a qualquer forma de vida na Terra. A própria temperatura da superfície da Terra durante esse período poderia ultrapassar os 200 graus Celsius. Não havia oceanos estáveis, continentes definidos ou atmosfera respirável. O ar era uma mistura tóxica de dióxido de carbono, metano, amônia e vapor d'água. A crosta terrestre mal havia se formado, sendo constantemente derretida e remodelada por novos impactos. A diferença é que a Terra resfriou, mas continuou geologicamente ativa, apagando qualquer indício desse bombardeio graças à erosão da superfície, enquanto a Lua resfriou e permaneceu como um fóssil do passado. E é graças a esse fóssil que hoje pudemos descobrir a ocorrência desse período. A datação radiométrica das rochas coletadas pelas missões Apollo, método que determina a idade de objetos através da análise da decomposição de isótopos radioativos, indicaram que diversas bacias de impacto, Imbrium, Serenitatis, Nectaris e outras, se formaram num intervalo relativamente curto, apontando para um pulso intenso de colisões entre 3,8 a 4,1 bilhões de anos atrás, o BPT. Além disso, também é possível estimar a idade de uma cratera grande através da contagem de crateras menores presentes dentro delas. Quanto mais crateras secundárias se acumulam dentro de uma cratera maior, mais tempo ela esteve exposta ao ambiente hostil do espaço. Essa técnica, combinada com modelos de frequência de impactos ao longo da história do Sistema Solar, permite estimar com boa precisão há quanto tempo aquela estrutura foi formada. Se quisermos descobrir se a Lua interceptou algum asteroide perigoso por acaso em algum momento, precisamos olhar para as crateras cuja idade seja posterior ao bombardeio pesado tardio, quando o sistema resfriou e a vida começou a se desenvolver. No entanto, a maior parte das crateras lunares que observamos são bacias escuras e sobrepostas por impactos menores, cuja idade remonta ao bombardeio. Ou seja, mesmo que a Lua tenha sofrido grandes impactos, a idade avançada dessas crateras praticamente anulam a raridade de tais eventos, não culminando em nenhum evento raro significativo para a defesa de qualquer tipo de vida na Terra. Análises da superfície lunar mostram que mais de 90% da superfície da Lua é composta por crateras com mais de 3 bilhões de anos. Em meio a esse mar de crateras escuras, as poucas recentes se destacam com sistemas de raios de alta reflectância que se estendem por centenas de quilômetros, bordas cortantes e relevos centrais bem definidos. Entre elas estão Copérnico, com 800 milhões de anos e 93 quilômetros de diâmetro, Aristarco, com 450 milhões de anos e 40 quilômetros, e Tycho, com 108 milhões de anos e 85 quilômetros. Levando em conta o diâmetro das crateras, é possível estimar a massividade do objeto que as gerou. Copérnicos e Tycho foram causadas por objetos de no máximo 5 quilômetros, o suficiente para causar drásticas mudanças climáticas na Terra, caso a Lua não os interceptasse. É claro que diversos fatores determinam se um objeto teria colidido conosco ou não,
mas apenas o fato de uma colisão com a Lua, uma porcentagem de chances de colisão com a Terra, é inegável. Por isso, mesmo com chances ínfimas, existe uma pequena probabilidade de um dia a própria Lua ter nos protegido de um objeto cósmico perigoso. Apesar disso, a Lua influenciou a Terra de maneiras muito mais sutis e significativas. Sua gravidade, embora apenas 1/6 da terrestre, estabilizou o eixo de rotação do nosso planeta. Sem ela, a gravidade de outros corpos, como Júpiter, poderia fazer a Terra oscilar como um peão desequilibrado com variações de até 85 graus no eixo. As estações do ano seriam caóticas, com verões escaldantes e invernos glaciais extremos. A Lua tornou a vida possível ao manter esse equilíbrio. E isso só acontece porque a Lua é o único satélite do Sistema Solar com diâmetro proporcional ao seu planeta hospedeiro. 3.474 quilômetros, cerca de 27% do diâmetro terrestre de 12.742 quilômetros, é uma anomalia no Sistema Solar, e talvez em toda a galáxia. Alguns cientistas acreditam que apenas 10% dos planetas terrestres na galáxia devem possuir uma Lua com tamanho proporcional ao seu planeta hospedeiro, devido à raridade e complexidade do processo que levou à formação da nossa. No entanto, a busca por exoplanetas, planetas que orbitam estrelas além do nosso sistema solar, ainda é recente e extremamente desafiadora, pois só conseguimos detectá-los através de métodos precisos, como o trânsito planetário, quando passam em frente às suas estrelas em relação a nós, bloqueando parte da luz, e através de variações na gravidade das estrelas. Esse método favorece a descoberta de gigantes gasosos, já que seu grande tamanho causa uma variação mais perceptível no brilho da estrela, enquanto planetas rochosos, menores e menos massivos como o nosso, são muito mais difíceis de identificar. Por isso, a busca por exoluas ainda é muito primitiva. Hoje, o telescópio espacial James Webb já trabalha na tentativa de detectar exoluas, mas até o momento, nenhuma foi confirmada. No futuro, talvez, telescópios mais avançados possam revelar a existência de luas como a nossa em outros sistemas, ajudando a entender o quão rara é realmente a configuração da Terra e da Lua. Marte é um bom exemplo da falta de um satélite proporcional ao tamanho de um planeta, possuindo 2 luas minúsculas, Phobos e Deimos, com diâmetros de apenas 22 km e 12 km. Essas luas são tão pequenas que não conseguem exercer uma influência gravitacional significativa sob os 6.779 km marcianos. Isso faz com que o eixo de Marte varie entre 10 graus e 60 graus ao longo de milhões de anos, resultando em um clima instável e imprevisível, o que talvez tenha afetado negativamente a manutenção da vida e contribuído para a perda de sua atmosfera e água líquida. Antes do impacto de Theia, acredita-se que o planeta Terra teria um dia de aproximadamente 12 horas, rodando em torno de seu próprio eixo a uma velocidade de 3.364 km por hora. Devido à angulação do impacto, a Terra passou a girar ainda mais rápido após o evento, com um dia durando em torno de apenas 5 horas. Porém, a interação gravitacional entre a Terra e a Lua, por meio das forças de maré, tem desacelerado gradualmente a rotação terrestre em aproximadamente 1,7 milissegundos por século. Essa interação transfere o momento angular da Terra para a Lua, fazendo com que ela se afaste do nosso planeta a uma taxa de cerca de 3,8 centímetros por ano. Essa interação desacelerou e continua desacelerando sua rotação até os dias de hoje. A cada dia que passa, sua duração aumenta, o que resultará em um dia de 25 horas, daqui a apenas 200 milhões de anos. Essa interação foi crucial para que as marés primitivas na Terra fossem muito mais fortes do que as atuais, devido à proximidade inicial, agitando os oceanos da Terra jovem. As fortes marés teriam gerado zonas entre marés extensas,
onde a alternância entre submersão e exposição à luz poderia favorecer moléculas orgânicas, promovendo reações químicas complexas. A agitação também misturou nutrientes e distribuiu os blocos para a construção da vida por vastas áreas ao redor do globo. A erosão das rochas costeiras contribuíram com minerais que enriqueceram o ambiente pré-biótico. Com o passar das eras, a Lua foi se afastando e as marés terrestres diminuindo. Alguns exemplos de organismos adaptados a ciclos de maré são crustáceos e algas, que sincronizam reprodução e alimentação com os movimentos das marés. Filhotes de tartarugas marinhas, como as tartarugas cabeçuda e de couro, emergem dos ninhos à noite e dependem da luz da lua refletida na superfície do oceano. Os filhotes buscam o horizonte mais brilhante, que em condições naturais é o oceano devido à reflexão da luz da lua e das estrelas. Essa reflexão é essencial para orientá-los ao mar, especialmente porque sua visão é mais adaptada à luz do dia, tornando a luz lunar um fator decisivo em seu breve destino entre a vida ou a morte. Além disso, pesquisas sugerem que as marés podem ter desempenhado um importante papel na transição da vida aquática para a terrestre. Durante os períodos Siluriano tardio e o Devoniano inicial da Terra, entre 424 e 380 milhões de anos atrás, grandes amplitudes de maré, simuladas em supercomputadores, podem ter criado poças de maré onde peixes ficavam presos. Essa mecânica teria forçado adaptações evolutivas como membros para se locomover em terra, culminando na evolução dos peixes para os primeiros anfíbios vertebrados terrestres. Sem a presença da Lua manipulando nossos oceanos, talvez nem existiríamos, ou talvez nossa configuração anatômica seria inimaginavelmente diferente. Também existe uma boa chance de que o impacto que formou nossa Lua tenha sido essencial para o surgimento das placas tectônicas, que moldaram literalmente todo o planeta que conhecemos hoje. Estudos recentes indicam que os restos de Theia podem estar incorporados no manto terrestre, formando regiões densas conhecidas como províncias de baixa velocidade de cisalhamento, LLVPs. Essas estruturas, localizadas nas profundezas do manto, poderiam ter influenciado a convecção mantélica, um processo essencial para a movimentação das placas tectônicas. O calor gerado pelo impacto de Theia teria intensificado a atividade convectiva no manto terrestre, promovendo a fragmentação da litosfera em placas móveis. Evidências geológicas, como a presença de antigos cristais de zircão na Austrália, sugerem que a atividade tectônica já ocorria há mais de 4 bilhões de anos, possivelmente iniciada ou intensificada pelo calor e pela energia liberados na colisão com Theia. Portanto, podemos considerar que nossa bela e brilhante Lua pode ter sido determinante na configuração geológica da Terra, estabelecendo as bases para que a dinâmica tectônica emergisse e continuasse ativa, moldando e remodelando o planeta durante bilhões de anos, levantando grandes vulcões que enriqueceram nossa atmosfera e criando ambientes aquáticos quentes através de fissuras hidrotermais, essenciais para o desenvolvimento e a evolução da vida como conhecemos. Após o bombardeio pesado tardio, a Lua ainda passou pelo auge de seu vulcanismo. Os mesmos processos que ativam vulcões nas luas de Júpiter, Io e Europa provavelmente incentivaram o escape do magma interno por rachaduras na crosta lunar. Dada a variação de proximidade, a gravidade da Terra pode ter deformado a Lua, gerando calor interno adicional por meio do aquecimento de maré, especialmente no lado visível, que está constantemente voltado para o nosso planeta. Estudos indicam que esse aquecimento foi de 10% a 20% mais intenso no lado visível em comparação ao lado oculto. Além disso, a crosta lunar é significativamente mais fina no lado próximo, facilitando a ascensão do magma à superfície. A Lua manteve um vulcanismo sutil até cerca de 1,2 bilhões de anos, entrando em um período de inatividade geológica até os dias de hoje.
Agora, sua superfície é esculpida principalmente por impactos de meteoritos. Além da evidente diferença visual entre os dois lados, essa assimetria também tem implicações significativas para a gravidade da Lua, fazendo com que um lado possua uma gravidade mais intensa do que o outro. Essas anomalias gravitacionais foram chamadas de mascons, uma abreviação de concentrações de massa. Os mascons foram identificados pela primeira vez pela observação de pequenas anomalias nas órbitas da nave espacial Lunar Orbiter, lançada em 1966. Os cientistas descobriram que, à medida que a sonda passava sobre certas regiões da superfície, algo fazia com que ela mergulhasse ligeiramente e acelerasse. Após o choque dos gigantescos asteroides que as formaram, um magma denso e rico em ferro ascendeu do manto lunar, preenchendo as depressões e solidificando-se em crostas basálticas mais pesadas que o terreno ao redor. Essa massa adicional, enterrada abaixo das Maria, cria uma atração gravitacional mais forte, suficiente para influenciar sondas e satélites. O fato de essas anomalias terem sobrevivido por bilhões de anos, praticamente intocadas pela quase inexistente reciclagem geológica, revela que a crosta lunar é surpreendentemente espessa, rígida e imutável, um testemunho de que a fonte de calor primitiva proveniente desses grandes impactos já esfriou há muito tempo. No entanto, isso não quer dizer que a Lua está totalmente inerte e sólida como uma esfera rígida de rocha. Seu núcleo ainda conserva certo calor para se manter parcialmente líquido, e atividades internas detectadas recentemente, as chamadas moonquakes, terremotos lunares, indicam que, embora a maior parte do satélite tenha se resfriado, ainda existe um pulso interno que estremece estruturas profundas. Os tremores ocorrem majoritariamente a 700 quilômetros abaixo da superfície, que seguem um ritmo quase previsível, ditados pelas forças de maré gravitacional com a Terra, quando a Lua passa mais próxima de nosso planeta em sua órbita elíptica. Também existem os moonquakes mais rasos ocorrendo em cerca de 200 quilômetros de profundidade, menos frequentes, mas capazes de atingir magnitudes de até 5,8, comparáveis a um terremoto moderado, possivelmente resultados de falhas tectônicas induzidas pelo encolhimento do satélite à medida que esfria. Assim, a Lua passou de uma esfera líquida de magma cruzando o céu caótico da Terra primitiva, 10 vezes maior no horizonte, para o distante e silencioso objeto celeste que observamos todas as noites. O que sabemos sobre todo esse passado vem de evidências concretas. As rochas lunares trazidas pelas missões Apollo, como as da Apollo 11, foram analisadas em laboratórios terrestres. Elas contêm isótopos de oxigênio idênticos aos da Terra, sugerindo uma origem comum. A idade das rochas varia entre 4,4 e 4,5 bilhões de anos, alinhando-se com a época do impacto de Theia. Sondas modernas, como a Lunar Reconnaissance Orbiter, mapearam a superfície lunar em alta resolução, revelando camadas geológicas que contam essa história de formação, bombardeio, vulcanismo e resfriamento. Além disso, um estudo de 2020 da NASA encontrou isótopos de cloro mais pesados na Lua em comparação com a Terra. Após o impacto, a Terra puxou o cloro mais leve, deixando na Lua o cloro mais pesado, por ser este mais difícil de mover, reforçando a teoria do grande impacto. Já os efeitos na Terra, como as marés primitivas, também são comprovados por evidências sólidas. Registros geológicos, como os ritmitos de maré encontrados nas formações rochosas como Big Cottonwood, mostram que há 900 milhões de anos, o dia terrestre durava cerca de 18 horas, indicando marés mais intensas. Fósseis de corais de 400 milhões de anos, com 410 linhas de crescimento diário por ano, confirmam dias com cerca de 21 horas, evidenciando que a fricção das marés desacelerou a rotação da Terra ao longo do tempo. A Lua é um fóssil do passado. Sua composição,
rica em minerais como o titânio nas planícies de lava e o alumínio nas terras altas, oferece pistas sobre como os planetas rochosos se formam. Em 2009, a NASA detectou água congelada em crateras permanentemente sombreadas nos polos lunares. E, recentemente, missões chinesas encontraram esferas milimétricas no solo lunar que, após análise, mostraram armazenar moléculas intactas de água, sugerindo que impactos e interações com o vento solar podem ter depositado toneladas de H2O em vastas áreas abaixo do regolito, ao longo de bilhões de anos. Essa descoberta mudou tudo, transformando a Lua de um deserto estéril em um potencial recurso para a exploração espacial, revivendo a empolgante ideia do estabelecimento humano em bases lunares e colônias espaciais. Esse futuro pode não estar tão distante de nós. Até o final da década, o programa Artemis da NASA pretende pela primeira vez estabelecer seres humanos por longos períodos na superfície lunar. A primeira missão, Artemis 1, já deu seu primeiro grande passo com um voo não tripulado que testou com sucesso o sistema de lançamento e a cápsula Orion, em uma viagem ao redor da Lua. Com essa missão bem-sucedida, a Artemis 2, prevista para o ano que vem, levará 4 tripulantes em uma jornada épica ao redor da órbita lunar, preparando o terreno para pousos futuros. Logo depois, a Artemis 3 realizará um pouso histórico no Polo Sul lunar, onde astronautas passarão dias explorando a superfície, em vez de meras horas. E a partir da Artemis 4, o módulo Gateway será estabelecido em órbita lunar, atuando como uma estação espacial que facilitará o trânsito entre a Terra, a órbita lunar e a superfície da Lua. No solo, o Artemis Base Camp começará a receber equipes de astronautas para estadias de até 1 mês, dando os primeiros passos rumo à primeira presença contínua e sustentável na Lua. Assim esperamos que se inicie uma nova era na exploração espacial. Potências como a China também têm seus planos para estabelecer seus primeiros assentamentos lunares. No entanto, quando falamos de bases na superfície hostil lunar, surgem alternativas mais seguras e intrigantes. Seu passado vulcânico, além de deixar as planícies basálticas na superfície, moldou uma subsuperfície repleta de tubos de lava, vastos túneis subterrâneos formados por rios de magma que fluíam sob a superfície lunar. Preservados pela ausência de erosão, esses tubos se formaram porque, durante erupções vulcânicas, a lava fluía em canais abertos. No vácuo lunar, a superfície da lava esfriava rapidamente, formando uma crosta sólida, enquanto a lava quente continuava a correr abaixo. Quando a lava finalmente escoava, deixava para trás esses túneis ocos. Com o tempo, a casca de lava solidificada que encobre túneis recentes colapsa, formando skylights, aberturas naturais formadas pelo colapso parcial dos tetos dos túneis. Já foram catalogadas mais de 200 skylights espalhadas através das regiões das Maria, com diâmetros que podem alcançar de metros a quilômetros de extensão. Ao explorar esses túneis, podemos encontrar desde rochas basálticas intactas, minerais e até depósitos de água congelada, essenciais para a fabricação de oxigênio, combustíveis e diversos recursos in situ. Recursos in situ refere-se à capacidade de utilizar dos recursos fornecidos pelo próprio local para sustentar as missões, minimizando a necessidade do envio de mantimentos da Terra. A Lua está exposta constantemente a partículas que viajam entre 11 a 72 km por segundo, com velocidade média de 23 km por segundo, capazes de perfurar estruturas leves, como painéis de alumínio similares aos da ISS. A radiação cósmica em solo lunar é cerca de 150 vezes a radiação natural de fundo terrestre, e as temperaturas oscilam entre mais 127 graus Celsius e menos 173 graus Celsius ao longo de um dia lunar. Em contraste, as cavernas situadas sob dezenas de metros de rocha e regolito reduzem drasticamente a radiação ambiente. Atenuam em mais de 95%
o fluxo de micrometeoritos e detritos em altas velocidades, e oferecem temperatura praticamente constante em torno de -23 graus Celsius, eliminando ciclos térmicos extremos e minimizando a fadiga de materiais. Essa blindagem natural diminui a necessidade de manutenção e os riscos de danos, tornando os abrigos subterrâneos a opção mais segura e eficiente para missões de longa duração na Lua. Se bem-sucedidas, essas ideias vão abrir portas não apenas para bases científicas, mas podem transformar a Lua em nossa primeira colônia fora de nosso planeta. Além de toda a ciência milimétrica que definiu a história de nosso satélite natural junto ao nosso planeta, a Lua ainda nos ajudou a provar teorias científicas revolucionárias, como a relatividade geral de Einstein. Quando a Lua, no dia 29 de maio de 1919, passou em frente ao Sol em um eclipse total e projetou sua sombra sobre Sobral, no Ceará, abriu-se uma rara janela que permitiu ver estrelas em pleno dia e fotografar seu ligeiro desvio de posição, exatamente como previsto por Einstein, provando a deflexão da luz em sua teoria. De forma simples, a gravidade do Sol deveria desviar o caminho da luz, alterando seu trajeto e aparecendo em pontos diferentes do original em nosso céu. E foi isso que aconteceu. Os astrônomos puderam fotografar essas estrelas deslocadas e comparar as posições antes e depois do eclipse. Com isso, foi constatado no Brasil o desvio previsto por Einstein, provando que a massa curva o espaço-tempo. No fim das contas, cada descoberta por trás da Lua revela cada vez mais um processo raro e único, desafiando nossa compreensão da habitabilidade de outros mundos e do surgimento da vida, desde a mais simples à mais complexa. Nosso sistema planetário revela condições extremamente específicas, uma probabilidade tão pequena que talvez sejamos uma raridade no universo. Se de fato nossa existência está intimamente ligada a um evento tão singular, então cada olhar que lançamos para a Lua não é apenas uma contemplação do passado, mas um vislumbre da extraordinária improbabilidade e perfeição que nos trouxe até aqui. Se luas grandes e estabilizadoras como a nossa são excepcionalmente raras, e planetas precisam ter uma configuração estritamente igual à nossa para que a vida ocorra, isso pode limitar drasticamente o número de planetas terrestres com condições para a vida em outros sistemas. Se somos uma exceção cósmica ou apenas um dos muitos mundos onde a vida floresceu, ainda não sabemos. Mas é essa dúvida que nos impulsiona a explorar, a questionar e a olhar para o céu em busca de respostas. Afinal, se a Lua foi essencial para nossa jornada, quantas outras luas, em quantos outros sistemas, podem ter ou estar moldando histórias que ainda não conhecemos?